O inferno. Muitos o temem. Outros zombam da sua existência. Alguns dizem: um Deus de amor jamais enviaria alguém ao inferno. Outros afirmam: o inferno é apenas uma metáfora, uma invenção para amedrontar os fracos. Mas o que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, realmente ensinou sobre o inferno? O que as Escrituras revelam sobre esse destino tão temido e, ao mesmo tempo, tão ignorado por muitos? Quando abrimos as páginas dos Evangelhos, encontramos uma verdade inegável e, para muitos, profundamente perturbadora. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele não tratou o inferno como um mito, uma figura de linguagem ou uma metáfora cultural. Ao contrário, ele apresentou o inferno como uma realidade concreta, um destino inevitável para todos aqueles que rejeitam a Deus e vivem em rebeldia contra os seus mandamentos. Em Mateus 25:46, Jesus declara com absoluta clareza e sem espaço para interpretações convenientes: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O mesmo termo usado para a vida eterna é usado para castigo eterno. Se o céu é eterno, o inferno também é. Negar essa realidade é simplesmente negar as palavras do próprio Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou sobre um fogo que nunca se apaga, Marcos 9:43, sobre o lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, Marcos 9:48. Ele usou a palavra Gina, uma referência direta ao vale de Rinom, um local amaldiçoado fora de Jerusalém, onde nos tempos antigos se praticaram sacrifícios humanos ao deus Moloque. Mais tarde, aquele vale tornou-se um lugar de destruição, onde lixo, carcaças e imundície eram queimados dia e noite, incessantemente, sem nunca se apagar. Era um lugar de repulsa, de tormento, de cheiro insuportável, de degradação. Jesus, ao usar essa imagem, não estava simplesmente fazendo uma analogia. Ele estava revelando, de forma vívida, concreta e assustadoramente real, a natureza do juízo final. O inferno não é simbólico, não é psicológico, não é passageiro. É um lugar de sofrimento consciente, ininterrupto e eterno, reservado para aqueles que escolhem viver em rebeldia contra Deus. Em Lucas capítulo 16, Jesus narra a história do rico e Lázaro. E ali não há espaço para metáforas brandas. O homem rico, após a morte, encontra-se em tormentos. Ele clama, desesperado: estou atormentado nesta chama. Lucas 16:24. Ele sente dor, ele tem sede, ele tem consciência plena do seu estado e suplica, implora, por uma simples gota de água, algo que nunca virá. E quando percebe que não há mais saída, que sua situação é definitiva, que não existe retorno, ele roga, com angústia, que alguém vá avisar seus irmãos, para que não venham para aquele mesmo lugar de tormento. Alguns tentam aliviar o peso desse texto, dizendo que é apenas uma parábola, mas, mesmo que fosse, nenhuma parábola de Jesus, nenhuma, jamais utilizou elementos irreais, fantasiosos ou fictícios. Todas as parábolas ilustravam verdades espirituais, com base em realidades concretas. Aqui, Cristo revela algo terrível e inegociável. Existe um abismo intransponível, eterno, separando os que estão com Deus dos que estão separados deles para sempre. E ele ainda adverte, em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso revela algo assustador, definitivo. O inferno não é apenas sofrimento espiritual, é também físico. No juízo final, os ímpios serão ressuscitados, receberão corpos, não para a vida, mas para a vergonha, para a dor, para o tormento eterno, como descreve Apocalipse 20:14-15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E sabe, por mais que muitos, nos dias de hoje, tentem abafar essa verdade, silenciar essa doutrina, varrer isso para debaixo do tapete, ela permanece, inabalável,
imutável. O inferno não é um capricho divino, não é um ato de crueldade. O inferno é a expressão inevitável da justiça, da santidade e da pureza absoluta de Deus. Ele é luz, e as trevas não podem habitar com a luz. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, faz uma declaração que ecoa pelos séculos como um alerta, como um grito do céu, dizendo, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Dos Tessalonicenses 1:8-9. O inferno é acima de tudo, separação eterna de Deus, e muitos continuam a perguntar, a questionar, a resistir, dizendo: como pode um Deus de amor enviar alguém para o inferno? Mas essa pergunta nasce de uma compreensão rasa, distorcida, limitada daquilo que Deus é. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdade. Seu amor é infinito, mas sua justiça também é. O seu amor é manifestado na cruz, mas quem rejeita esse amor, escolhe, conscientemente, a eternidade sem Deus. Ezequiel 33:11 ecoa como um clamor do próprio coração de Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não se alegra com a condenação. Ele não se compraz no juízo, mas Ele não forçará ninguém a amá-lo, a obedecê-lo ou a segui-lo. João 3,16, tão conhecido, tão citado, mas tão frequentemente ignorado em sua profundidade, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pedro, o apóstolo, confirma e reafirma: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânime, paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Dos Pedro 3:9. O inferno não é o desejo de Deus, nunca foi, mas é, sim, o destino inevitável para aqueles que fecham seus ouvidos, endurecem seus corações e preferem as trevas à luz. Cristo não falou sobre o inferno para assustar, mas para alertar, não para condenar, mas para salvar. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. E essa vida só se encontra nele. Sim, o inferno existe, mas também existe a cruz. Na cruz, Jesus suportou a ira de Deus. Na cruz, ele tomou sobre si a condenação que era minha, que era sua. Como diz Isaías 53:5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. A cruz é a ponte, a única ponte entre o homem e Deus. E agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, há uma decisão diante de você, uma decisão que ecoará por toda a eternidade. Onde você passará a sua eternidade? No céu, com Deus, ou separado dele, para sempre? Porque, sim, o inferno é real, mas ele não precisa ser o seu destino. Jesus abriu a porta, Jesus pagou o preço. A única coisa que te separa da vida eterna é a sua decisão. Enquanto há vida, há esperança. Mas, quando a morte chegar, não haverá mais retorno. Hebreus 9:27 declara, com solenidade e com peso, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu te pergunto, olhando nos seus olhos, no mais profundo da sua alma, onde você passará a sua eternidade? Se essa mensagem falou com você, se ela te despertou, se ela te trouxe temor, reflexão, então eu te peço, com toda sinceridade, se inscreva neste canal. Aqui, nós não negociamos a verdade.
Aqui, pregamos a palavra. Doa a quem doer. Ative o sininho, porque há muitas outras mensagens que podem transformar sua vida e, quem sabe, até a sua eternidade. Deixe seu like. Isso faz essa mensagem alcançar mais pessoas. E escreva nos comentários: eu escolho a vida, como um ato público de fé, como um clamor, como uma declaração diante de Deus e do mundo espiritual, de que você não aceita as trevas, você não aceita a perdição, você escolhe a luz, você escolhe a vida. Que Deus te abençoe, te guarde e que a sua misericórdia te alcance antes que seja tarde demais.